No dia 15 de abril de 1894, em um pequeno vilarejo chamado Kalinova, no sul da Rússia, nascia Nikita Khrushchev, filho de Sergei, um camponês que lutava para sustentar a família com trabalhos temporários. Sergei transitou entre os trilhos das ferrovias, as fábricas de tijolos e, por fim, as minas de carvão, extraindo os recursos que alimentavam a crescente industrialização do Império Russo. Em 1908, quando Nikita tinha apenas 14 anos, a família se mudou para Yuzovka, hoje Donetsk, na Ucrânia, em busca de melhores oportunidades. Sua mãe, Aksenia, conhecida como Ksenia, era filha de um camponês que servirá por 25 anos no exército russo antes de retornar à vida rural. Mulher de personalidade forte, ela administrava o lar com mão firme e pouco respeito pelo marido, com quem teve 2 filhos, Nikita e 2 anos depois Irina. Ksenia nutria uma admiração especial pelo filho mais velho, convencida de que ele estava destinado a um futuro brilhante. Essa crença era compartilhada por Lida Shevchenko, professora de Nikita, que reconheceu seu talento para matemática e o incentivou a buscar estudos na cidade. No entanto, para o jovem Khrushchev, a grandeza parecia um sonho distante. Kalinova, sua terra natal, era um lugarejo de pouco mais de 1.000 habitantes, um ponto perdido no vasto Império Russo, que se estendia da Polônia até o Pacífico. Criado em uma cabana de camponês, onde 8 pessoas dividiam o mesmo teto, Nikita pertencia a uma família pobre, herdeira de um sistema que, mesmo após a abolição da servidão em 1861, mantinha os camponeses presos a dívidas impagáveis. O tsar Alexandre II havia libertado os servos, mas a liberdade veio com um preço: 49 anos de impostos para quitar a dívida com o Estado. Essa carga financeira condenou muitas famílias à estagnação, limitando suas chances de ascensão social. Com a morte de Alexandre II em 1881, seu sucessor, Alexandre III, revertia as reformas liberais do pai, reforçando as desigualdades que mantinham os camponeses sob o jugo dos latifundiários. Enquanto isso, a Rússia iniciava sua revolução industrial, correndo contra o tempo para igualar o poderio econômico e militar de potências como Grã-Bretanha e Alemanha. Em 1869, o empresário galês John Hughes recebeu autorização para construir uma siderúrgica em Yuzovka, destinada à produção de trilhos. A cidade, batizada em sua homenagem, tornou-se um polo industrial, atraindo milhares de trabalhadores. Quando os Khrushchev chegaram, em 1908, Yuzovka já abrigava 50.000 habitantes, e suas minas respondiam por 87% da produção russa de carvão em 1913. As minas ofereciam uma saída para camponeses como Sergei, mas as condições eram desumanas, acidentes frequentes, doenças como cólera e salários miseráveis. A insatisfação gerou greves nos primeiros anos da década de 1910. Aos 15 anos, em 1909, Nikita tornou-se aprendiz de ajustador mecânico, um ofício valorizado na hierarquia operária. Foi nesse ambiente que ele entrou em contato com jornais radicais, que denunciavam a exploração dos trabalhadores e os incentivavam a lutar por direitos. Sua crescente militância custou-lhe o aprendizado em 1912, mas, 2 anos depois, já trabalhava em uma oficina de reparos na mina Rushenkovo. Foi ali que conheceu Ivan Pizarel, operador de elevador da mina e homem de posses relativas, cuja filha mais velha, Efrosinia, despertou seu interesse. Casaram-se em 1914, e no ano seguinte nasceu Júlia, seguida por Leonid em 1917. Quando a Primeira Guerra Mundial estourou, Khrushchev foi poupado do serviço militar por ser metalúrgico. Embora a guerra inicialmente contasse com apoio popular, em 1916 a insatisfação crescia. Nikita envolveu-se na organização de greves entre os mineiros, e a notícia da abdicação do tsar Nicolau II, em fevereiro de 1917, foi recebida com euforia em Yuzovka. A queda da monarquia abria caminho não só para melhores condições de trabalho, mas para uma transformação política, especialmente após os bolcheviques, liderados por Lenin, tomarem o poder em outubro daquele ano. Mesmo imerso na agitação política, Khrushchev não abandonou sua ambição de se tornar engenheiro. Eleito presidente do Soviete, Conselho Operário da mina Rushenkovo em maio de 1917, ainda via o partido bolchevique como muito radical e só se filiou em 1918. A Revolução de Outubro mergulhou a Rússia em uma guerra civil sangrenta. Em Yuzovka e na região do Donbas, os mineiros revolucionários enfrentavam não apenas os exércitos brancos, que buscavam restaurar o tsarismo, mas também nacionalistas ucranianos, anarquistas e tropas alemãs.
Em 1918, para escapar do avanço alemão, Khrushchev voltou à sua aldeia natal. No ano seguinte, alistou-se no Exército Vermelho como comissário político, servindo na 9ª Divisão e contribuindo para a construção de defesas. Embora as forças brancas do general Denikin tivessem avançado até as portas de Moscou no verão de 1919, a falta de apoio popular e de recursos os condenou. Em novembro de 1920, os últimos remanescentes do Exército Branco foram expulsos da Crimeia, selando a vitória comunista. Com o fim da guerra, em 1922, nascia a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, unindo as repúblicas russas bielorrussa, ucraniana e transcaucasiana. Nesse mesmo ano, Khrushchev foi nomeado assistente de assuntos políticos na mina Rutenkovo, onde testemunhou os estragos da guerra, produção paralisada, hiperinflação, fome e doenças devastando a população. Em 1921, Lenin implementou a nova política econômica, NEP, flexibilizando o controle estatal para estimular a produção. Enquanto a região se recuperava lentamente, Khrushchev aplicou seu conhecimento técnico para reativar as minas, obtendo tanto sucesso que foi convidado a assumir a direção de outra unidade. No entanto, em vez de aceitar, pediu para estudar no Instituto Técnico de Mineração, sem abandonar seu cargo como secretário do partido. Sua determinação em conciliar educação e militância já anunciava o líder que, décadas depois, moldaria o destino de uma nação. A educação formal, no entanto, permaneceu um desafio constante em sua trajetória. Embora tenha participado ativamente da comissão que concedeu diplomas à primeira turma de formandos do Instituto Técnico de Mineração em setembro de 1924, Khrushchev jamais recebeu o seu próprio. Sua vida pessoal, tão turbulenta quanto sua carreira política, refletia as contradições de um homem dividido entre o dever revolucionário e as fragilidades humanas. Em 1918, diante do caos da Guerra Civil, ele havia evacuado sua família para Kalinova, onde a tragédia o atingiu. Sua primeira esposa, Efrosinia, sucumbiu ao tifo, doença que ceifava milhares em meio à fome e à desolação. O luto não o paralisou, mas o endureceu. De volta a Yuzovka em 1922, Khrushchev casou-se com Maruzia, uma jovem de apenas 17 anos. O casamento, porém, revelou-se um fracasso. Sua incapacidade ou falta de vontade de cuidar dos filhos do primeiro casamento de Khrushchev provocou a fúria de sua sogra, cuja influência sobre ele era inegável. Em pouco tempo, pressionado pela família, ele abandonou Maruzia. Foi então que Nina Petrovna Kukharchuk entrou em sua vida. 6 anos mais jovem, mas dotada de uma educação superior e de um comprometimento inquebrantável com a ideologia comunista, ela se destacava entre as mulheres de seu círculo. Khrushchev, fascinado por sua inteligência e determinação, frequentava as palestras políticas que ela ministrava aos mineiros em Rutenkovo e no próprio Instituto Técnico. Aquela união, embora só fosse oficializada décadas depois, nos anos 1960, provaria ser a mais duradoura de sua vida. Juntos tiveram 2 filhos, Rada, nascida em 1929, e Sergei, em 1935. Enquanto sua vida pessoal se reestruturava, sua ascensão política ganhava velocidade. Entre 1925 e 1926, Khrushchev assumiu a liderança partidária em um distrito mineiro próximo a Yuzovka, recém-rebatizada de Stalino, em homenagem ao homem que, após a morte de Lenin em 1924, manobrava para consolidar seu poder absoluto sobre a União Soviética. Stalin, o secretário-geral do Partido Comunista, eliminava sistematicamente qualquer sombra de oposição, e Khrushchev, com seu instinto de sobrevivência política afiado, alinhou-se sem hesitação a um novo líder. Sua lealdade não passou despercebida. No final de 1925, foi escolhido como delegado de Stalino para o 14º Congresso do partido, onde testemunhou a ofensiva de Stalin contra seus rivais, Trotsky, Kamenev, Zinoviev e mais tarde Bukharin. Ao lado do poderoso Lazar Kaganovich, chefe do partido na Ucrânia, Khrushchev tornou-se uma peça-chave no aparato stalinista. Em dezembro de 1926, foi nomeado vice-chefe da organização partidária de Stalino, e em 1928, acumulou cargos em Kharkov e Kiev, até receber a autorização para estudar na prestigiosa Academia Industrial de Moscou. Stalin, porém, já havia abandonado a nova política econômica de Lenin. Em seu lugar, impôs um plano radical de coletivização agrícola e industrialização forçada, destinada a transformar a URSS em uma potência socialista em tempo recorde.
Khrushchev mais uma vez viu-se dividido entre o desejo de educação e as demandas do partido. Como aluno da Academia Industrial, deveria dominar as técnicas para gerenciar fábricas e agências econômicas estatais, mas sua verdadeira vocação estava na política. Em maio de 1930, eleito chefe da célula partidária da academia, liderou a purga de estudantes suspeitos de simpatias por Bukharin, então caído em desgraça. Suas ações chamaram a atenção do próprio Stalin, cuja esposa, Nadezhda Aleluieva, trabalhava como organizadora partidária na seção têxtil da academia. Khrushchev não era apenas um executante eficiente, era um homem que compreendia o jogo do poder. Após breves passagens administrando distritos de Moscou, sua carreira deu um salto decisivo em 1932, quando foi nomeado vice de Kaganovich, agora à frente da organização partidária da capital e braço direito de Stalin no Comitê Central. Aos 38 anos, Khrushchev tornava-se, na prática, o gestor de uma das cidades mais importantes do mundo. Seu legado mais visível desse período foi a construção do metrô de Moscou, um projeto grandioso que combinava a utilidade pública com propaganda stalinista. Uma rede de transporte acessível cujas estações, adornadas com mármore, bronze e mosaicos, eram concebidas como palácios do povo. Com seu passado de engenheiro de Minas, Khrushchev mergulhou nos detalhes da obra, supervisionando túneis e garantindo prazos. Quando o metrô foi inaugurado, em 1º de maio de 1935, ele estava entre os passageiros do primeiro trem, e por seu papel fundamental, recebeu a Ordem de Lenin, uma das mais altas condecorações soviéticas. Mas a glória de Khrushchev construía-se sobre um solo ensanguentado. Stalin, obsedado por eliminar qualquer ameaça ao seu poder, desencadeava uma onda de terror sem precedentes. Em 1º de dezembro de 1934, o assassinato de Sergei Kirov, chefe do partido em Leningrado e figura carismática demais para o gosto de Stalin, serviu de pretexto para uma purga em massa. Khrushchev, agora à frente da organização partidária de Moscou e sua província, não apenas apoiou as execuções como se tornou um de seus executores mais zelosos. Amigos, colegas e subalternos foram presos, torturados e fuzilados após confissões arrancadas sob coação. Ele justificava a brutalidade como um mal necessário, uma prova de lealdade a Stalin, a quem via como um pai, e a revolução cujo futuro, acreditava, dependia da eliminação implacável dos inimigos do povo. Em janeiro de 1938, sua trajetória atingiu um novo patamar. Foi enviado a Kiev como primeiro secretário do Comitê Central da Ucrânia, o cargo político mais alto da República. No ano seguinte, ingressou no Politburo, o órgão máximo de decisão da URSS. Ao chegar à Ucrânia, porém, deparou-se com as consequências devastadoras das políticas stalinistas. Entre 1932 e 1933, o Holodomor, a fome artificial provocada pela coletivização forçada, havia dizimado até 3 milhões de ucranianos. Muitos de seus antigos camaradas em Stalino haviam sido presos ou executados. Ainda assim, Khrushchev não vacilou. Como um discípulo fiel, continuou as purgas, enviando, segundo Molotov, mais de 50 mil pessoas à morte em apenas 3 anos. Mesmo reconhecendo que muitas vítimas eram inocentes, ele repetia o mantra de que a revolução exigia sacrifícios. Mas foi na agricultura que Khrushchev começou a esboçar uma abordagem própria. Percebendo os estragos causados pela interferência estatal excessiva, propôs um plano inovador: dar aos camponeses das fazendas coletivas certa autonomia para decidir o que plantar, em vez de impor cotas rígidas do Estado. Os resultados foram imediatos. Em 1939, a colheita superou a do ano anterior em 22%. Era um vislumbre do reformista que, décadas depois, ousaria desafiar o próprio sistema que ajudara a construir. Sua liderança na Ucrânia, no entanto, seria testada pelo fogo da guerra. Embora a URSS tivesse assinado, em agosto de 1939, o infame Pacto Molotov-Ribbentrop com a Alemanha nazista, um acordo de não agressão que, em segredo, dividia a Europa Oriental entre Hitler e Stalin, a tranquilidade era ilusória. Em 17 de setembro, 2 semanas após a invasão alemã da Polônia, Khrushchev acompanhou as tropas do general Semyon Timoshenko na marcha para o oeste, anexando a Ucrânia Ocidental e a Bielorrússia ao território soviético. Sua missão era clara: garantir a reunificação da Ucrânia sob o domínio de Moscou. Em 1º de novembro, orquestrou eleições fraudulentas na região recém-ocupada, assegurando que a Assembleia Local votasse unânime pela incorporação à URSS.
A libertação soviética, porém, veio acompanhada de deportações em massa e mais de 1 milhão de pessoas foram enviadas para o interior da URSS, enquanto outras 500 mil eram presas como elementos hostis. Quando a Alemanha rompeu o pacto e invadiu a União Soviética em 22 de junho de 1941, Khrushchev havia acabado de retornar a Kiev após Moscou, alertado por relatórios urgentes do comissário de defesa, Semyon Timoshenko, agora à frente do Exército Vermelho, e de Georgy Zhukov, que assumirá o comando do Distrito Militar de Kiev. As informações eram desoladoras. As defesas soviéticas na Ucrânia Ocidental estavam em frangalhos. Após as grandes purgas de Stalin, mais de 80% do corpo de oficiais do Exército Vermelho havia sido executado ou preso, deixando as tropas sem liderança competente. A doutrina militar estava obsoleta, os tanques eram inferiores aos alemães, e as táticas, rígidas demais para enfrentar a Blitzkrieg. Quando a ofensiva nazista se desfechou, o fronte ocidental desabou como um castelo de cartas. Em questão de semanas, as divisões Panzer avançavam a uma velocidade aterradora, 200 km por semana, rumo a Kiev. Khrushchev, agora como comissário político-chefe em várias frentes, tornou-se o elo vital, e muitas vezes incômodo, entre Stalin, trancado no Kremlin, e os generais que tentavam em vão conter o avanço alemão. Sua lealdade inquebrantável ao voz não o impedia de pressionar por decisões que não raro custavam vidas em massa. Em 16 de setembro de 1941, Kiev caiu. Mais de 500 mil de soldados soviéticos foram capturados, um desastre estratégico que, segundo Zhukov, poderia ter sido evitado. Os generais imploravam por uma retirada tática para salvar o que restava do exército, mas Khrushchev, ecoando a teimosia de Stalin, insistiu em defender a cidade a todo custo. O resultado? Um dos maiores cercos da história, com um grupo de exército soviético aniquilado. A tragédia se repetiria em maio de 1942. Como comissário político no fronte sudoeste, Khrushchev reuniu-se novamente a Timoshenko para planejar uma contraofensiva em Kharkov. Convenceram Stalin, relutante, mas sedento por uma vitória propagandística, a aprovar a operação. Inicialmente o ataque pareceu bem-sucedido, até que as falhas fatais se revelaram. As asas do exército soviético ficaram expostas, e as divisões Panzer alemãs fecharam um cerco implacável. Outros 200 mil soldados foram capturados ou mortos. Mais uma vez, a obstinação de Khrushchev em agradar Stalin, e sua incapacidade de desafiar a estratégia defeituosa do alto comando, resultou em sangue derramado em vão. Mas em vez da demissão que muitos esperavam, veio a transferência, Stalingrado. Lá, entre os escombros de uma cidade sendo reduzida a pó, Khrushchev encontrou sua redenção. Agindo como intermediário entre os generais no campo de batalha e o quartel-general de Stalin, percorreu as trincheiras, discursou para tropas exaustas e manteve a moral alta mesmo quando a derrota parecia inevitável. Os alemães atacaram em agosto de 1942, determinados a tomar a cidade e avançar sobre os campos petrolíferos do Cáucaso. Porém os defensores soviéticos, mal armados, famintos, mas movidos por um desespero que beirava o fanatismo, resistiram casa por casa, rua por rua. Em novembro, a contraofensiva soviética cercou o 6º Exército Alemão, invertendo o curso da guerra. Khrushchev estava lá, no epicentro da virada. Em julho de 1943, durante a Batalha de Kursk, o maior confronto de tanques da história, ele novamente percorreu as linhas de frente, exortando os soldados a segurar a posição. Até que em novembro daquele ano, entrou triunfante em Kiev, pronto para reassumir seu posto como líder do partido na Ucrânia. A guerra o havia transformado, agora era tenente-general, condecorado com medalhas pelo heroísmo em batalha. Mas as cicatrizes eram profundas. Além das cidades arrasadas e dos milhões de mortos, uma perda pessoal o atormentava. Seu filho mais velho, Leonid, piloto habilidoso, havia caído em combate em março de 1943. A Ucrânia que ele encontrou estava de joelhos. 5.300.000 mortos. 2.300.000 deportados para trabalhos forçados na Alemanha. O partido dizimado. Mas Khrushchev não tinha tempo para luto. Havia uma máquina a ser reconstruída e inimigos a serem esmagados. Os nacionalistas ucranianos da ONU, que haviam lutado tanto contra nazistas quanto contra soviéticos, agora se voltavam contra o regime com ataques terroristas. Em maio de 1945, Khrushchev escapou por pouco de um atentado. A resposta foi brutal, uma campanha de extermínio sem piedade, onde a NKVD usou todos os meios,
execuções sumárias, deportações, tortura, para erradicar a resistência. Em 1946, a fome voltou a assombrar a Ucrânia. Uma seca devastadora reduziu as colheitas, mas Moscou, em vez de aliviar as cotas de grãos, as aumentou, parte do preço a pagar para alimentar os novos satélites comunistas na Europa Oriental. Khrushchev havia prometido a Stalin uma safra abundante. Quando os relatórios de canibalismo e mortes em massa chegaram à sua mesa, já era tarde para reverter a decisão. Stalin, furioso com qualquer sinal de fraqueza, ignorou os pedidos de clemência. Em 1947, como punição, Khrushchev foi destituído da liderança do partido na Ucrânia, embora mantivesse o cargo de premier. Mas, como sempre, sua capacidade de se reinventar o salvou. Até o final do ano, estava de volta ao favor de Stalin, e em 1949, com a produção agrícola finalmente se recuperando, foi chamado de volta a Moscou para integrar o círculo íntimo do ditador. O Stalin que encontrou, porém, já não era o mesmo. A saúde se deteriorava, a paranoia o consumia. As noites no Kremlin viravam um teatro grotesco. Stalin, bêbado, humilhava seus subordinados com brincadeiras sádicas. Khrushchev, obrigado a dançar a opaca ucraniana para divertir o chefe, engolia o orgulho. Melhor a vergonha do que o gulag ou um tiro na nuca. Enquanto isso, a luta pela sucessão esquentava. Malenkov, o tecnocrata frio, controlava os quadros do partido. Beria, o carrasco, chefia a NKVD. Molotov, o velho lobo da diplomacia, ainda sonhava com o poder, embora sua estrela estivesse em declínio. Khrushchev, por sua vez, era subestimado, um provincial ambicioso, mas sem o prestígio dos outros. Até que na madrugada de 1º de março de 1953, o impensável aconteceu. Stalin, derrubado por um derrame massivo, ficou horas abandonado em seu quarto, enquanto os guardas, aterrorizados, obedeciam ordens de não perturbá-lo. Quando Beria e Malenkov finalmente o encontraram, hesitaram em chamar médicos. Stalin sempre desconfiara que seriam eles a envenená-lo. Khrushchev chegou mais tarde, juntando-se ao coro de líderes que velavam o ditador em seus últimos suspiros. Em 5 de março, Stalin morreu. O jogo pelo poder começou antes mesmo que o corpo esfriasse. Malenkov assumiu a chefia do governo. Beria, o Ministério do Interior, com suas redes de espionagem e campos de prisão à disposição. Khrushchev, astutamente, abdicou da liderança do partido em Moscou para se tornar secretário sênior do Comitê Central, um movimento que o colocava no centro das decisões, sem parecer uma ameaça imediata. Coube a ele, aliás, organizar o funeral de Stalin, um espetáculo de luto orquestrado para mascarar a luta feroz que já se desenhava nos bastidores. Todos juravam lealdade à liderança coletiva. Todos sabiam que era mentira. Beria, com seu aparato repressivo, era o favorito e o mais perigoso. Khrushchev, porém, já traçava seu plano. Nas semanas seguintes, enquanto Beria iniciava uma revisão seletiva dos casos políticos, liberando alguns presos para ganhar apoio, o ucraniano observava, calculava. A guerra pela URSS não seria ganha com tanques, mas com manobras nos corredores do Kremlin. E ele estava disposto a jogar sujo. Beria podia ter libertado alguns presos políticos, mas não por clemência, por cálculo. Enquanto liberava milhares de detentos comuns, condenava em voz alta o método stalinista de russificar à força as repúblicas não russas. Criticava com fingida indignação os excessos dos líderes comunistas do leste europeu, que esmagavam inocentes em nome da revolução. Não era um liberal enrustido, nem um idealista tardio. Era um predador que farejava o poder absoluto. E por 3 meses Khrushchev fingiu apoiá-lo, enquanto afiava a faca nas costas. O jogo começou com resistências sutis. Nas reuniões do Presidium, o novo Politburo, agora com 10 membros, Khrushchev bloqueava as propostas mais ousadas de Beria, como quem testa os limites de um rival. Mas por trás das portas fechadas, tecia sua teia. Em meados de junho, aproximou-se de cada membro do Presidium, um por um, começando por Malenkov. O argumento era simples e letal. Beria está planejando se livrar de nós. Se não agirmos primeiro, seremos os próximos. A paranoia, afinal, era a moeda corrente no Kremlin. O golpe foi rápido e cirúrgico. No dia 26 de junho, durante uma sessão do Presidium, Beria foi acusado por seus próprios aliados. 2 horas de discussão foram suficientes para selar seu destino. Malenkov, com a frieza de um carrasco burocrático, ordenou sua prisão. Foi então que Zhukov entrou na sala, acompanhado por oficiais do Exército Vermelho. Beria, o homem que havia enviado milhares à morte com um aceno de cabeça, foi arrastado como um criminoso comum.
Em dezembro, enfrentaria o pelotão de fuzilamento, a mesma justiça sumária que ele tanto aperfeiçoara. Com Beria fora do caminho, Khrushchev ascendeu. Em setembro de 1953, foi nomeado secretário-geral do Comitê Central, o cargo que Stalin transformará no epicentro do poder soviético. Malenkov, por sua vez, ficou com o governo, mas a aparente aliança era uma fachada. Os dois se observavam como lobos no mesmo território. Quando Malenkov ousou criticar a corrupção dos quadros do partido e ameaçou transferir agências estatais para fora do controle partidário, Khrushchev contra-atacou. O partido, argumentava, era a espinha dorsal da URSS, intocável. E quando Malenkov propôs reformas agrícolas para aliviar os impostos e incentivar lotes individuais, Khrushchev foi além, lançou o ambicioso Programa das Terras Virgens, prometendo cultivar 13 milhões de hectares em Cazaquistão e na Sibéria Ocidental. Até 1955, o aparato do partido já estava firmemente nas mãos de Khrushchev. Foi então que desferiu o golpe final contra Malenkov, acusando de cumplicidade com Beria, uma mancha impossível de lavar. Embora removido do cargo de premier, Malenkov permaneceu no Presidium, um fantasma no salão do poder. Mas o verdadeiro abalo viria no 20º Congresso do Partido, em fevereiro de 1956. Na noite de 25 de fevereiro, em uma sessão secreta não agendada, Khrushchev subiu ao púlpito e por 4 horas desmontou o mito de Stalin. Denunciou as execuções em massa, as confissões arrancadas sob tortura, a traição à herança de Lenin. Chamou Stalin de covarde, lembrando seu colapso nos primeiros meses da guerra contra os nazistas. O discurso, conhecido como o discurso secreto, foi um terremoto. Afinal, Khrushchev próprio havia aplaudido as purgas dos anos 1930. Agora, arriscava tudo, sabendo que poderia ser o próximo a cair. Mas o cálculo era preciso. Embora oficialmente secreto, o discurso vazou. Cópias circularam pela URSS e além, abalando não só Moscou, mas todo o bloco comunista. A desestalinização começou, presos políticos foram libertados, vítimas reabilitadas, bustos e retratos de Stalin arrancados das praças. O efeito, porém, foi imprevisível. Na Polônia, os comunistas locais, pressionados por protestos, conseguiram convencer Khrushchev a não intervir quando escolheram Władysław Gomułka, um reformista moderado, como líder. Mas na Hungria, a revolta de outubro de 1956 não teria a mesma sorte. Quando estudantes e operários de Budapeste saíram às ruas em 23 de outubro, exigindo reformas e a saída das tropas soviéticas, Khrushchev hesitou, por 24 horas. Um novo governo foi formado, liderado por Irinage, mas a resistência crescia. No dia 30, o Kremlin chegou a considerar uma retirada. Mas no dia seguinte, Khrushchev mudou de ideia. Perder a Hungria é arriscar todo o leste europeu, argumentou. Em 4 de novembro, os tanques soviéticos voltaram a Budapeste. Em uma semana a revolução foi esmagada. Mais de 2.000 húngaros morreram. O mundo assistiu, horrorizado, enquanto Khrushchev tentava conter o dano à sua imagem. Para se reafirmar, lançou reformas audaciosas e perigosas. Descentralizou decisões econômicas, enviando rivais para postos remotos nas repúblicas. Em maio de 1957, fez uma promessa impossível. Até 1960, a URSS superará os Estados Unidos em produção per capita de carne, leite e manteiga. Era um blefe. A economia soviética teria que triplicar sua produção em 3 anos. Mas o otimismo forçado deu munição a seus inimigos. Em junho daquele ano, Malenkov, Molotov e Kaganovich, os velhos fatalistas, tentaram derrubá-lo. Convocaram Khrushchev para uma reunião do Presidium, onde seria condenado. Mas o ucraniano já tinha seus peões em posição. Enquanto os debates se arrastavam, mobilizou seus aliados. Foi então que Zhukov, o marechal que havia ajudado a prender Beria, entrou em cena novamente. Com uma intervenção devastadora, acusou Malenkov, Molotov e Kaganovich de serem os verdadeiros arquitetos das purgas fatalistas. A ironia era cortante. Os mesmos que agora clamavam por pureza ideológica, haviam afogado a URSS em sangue. Khrushchev saiu vencedor. Mas Zhukov, agora um risco. Afinal, um general com tanto poder era perigoso demais. Foi demitido em outubro, acusado de planejar um golpe militar. Quando Bulganin renunciou em 1958, Khrushchev assumiu também o cargo de premier, unificando o poder como Stalin fizera. A fachada da liderança coletiva ruía. Ele era agora o homem forte do Kremlin. E seu próximo alvo? A agricultura. Obsessivamente, apostou no milho como salvação da URSS.
Visitou fazendas nos Estados Unidos, estudou o Corn Belt de Iowa, consultou especialistas americanos. Não importava que o solo soviético fosse diferente, que os métodos não se adaptassem, Khrushchev via no milho um símbolo de progresso, de superioridade e, acima de tudo, de seu próprio legado. Afinal, um líder que promete transformar o deserto em celeiro não pode errar, ou se errar, não pode sobreviver para admiti-lo. O milho não era apenas uma cultura, era uma obsessão messiânica. Khrushchev enxergava naqueles grãos dourados a chave para ultrapassar os Estados Unidos não só nos campos, mas nos açougues e laticínios, humilhando o capitalismo em seu próprio jogo. Enquanto a URSS ainda engatinhava para recuperar-se da guerra, ele sonhava em inundar as mesas soviéticas com carne e leite em quantidades que fariam os americanos corar de inveja. Mas a agricultura era só uma frente de sua batalha por legitimidade. Moscou sufocava sob o peso de uma crise habitacional explosiva, com milhões de veteranos e famílias amontoados em barracos ou divisórias improvisadas. A solução? Erguer, a uma velocidade stalinista, aqueles blocos de 5 andares, os Khrushchev, feitos de materiais tão baratos quanto frágeis. No início, os moscovitas celebraram ter um teto, mesmo que fosse um cubículo de paredes finas como papel, até descobrirem que o progresso vinha com rachaduras no reboco, encanamentos que vazavam e apartamentos tão pequenos que uma família de 4 mal cabia para jantar. Mas para Khrushchev, quantidade era qualidade. Números para exibir e estatísticas para gritar aos 4 ventos. Se na economia doméstica ele agia como um construtor apressado, na política externa era um novato perigoso. Stalin havia deixado um legado de desconfiança e ferro, e Khrushchev, sem experiência real em diplomacia, herdou um mundo já partido ao meio. A aliança de guerra entre URSS e Estados Unidos ruíra como um castelo de cartas, dando lugar à Guerra Fria, aquele duelo de titãs onde cada movimento podia significar aniquilação. Ele tentaria, à sua maneira, afrouxar a tensão. Visitas a Genebra, sorrisos forçados em Londres, gestos calculados para parecer o estadista racional que o Ocidente poderia tolerar. Mas por trás da máscara, o instinto era o mesmo de sempre. O de um homem que só conhecia o poder através da força, mesmo quando fingia brandura. E então veio a China. Mao Zedong, o outro gigante comunista, não era um aliado, mas um rival à espera de uma brecha. Khrushchev havia bancado a reconstrução chinesa com dinheiro, técnicos e máquinas, mas o discurso secreto contra Stalin foi o estopim. Para Mao, criticar o Voz era trair a revolução. Quando Khrushchev propôs uma frota submarina conjunta em 1958, o líder chinês viu nisso não uma parceria, mas uma tentativa de subjugação. O encontro em Pequim foi um espetáculo de humilhação. Mao, ágil e sarcástico, desafiou o soviético a nadar em sua piscina ao ar livre, enquanto Khrushchev, ofegante e desajeitado, lutava para não afundar, metaforicamente e literalmente. As águas geladas da piscina eram nada comparadas ao gelo que se formava entre os dois. A partir daí, a fratura sino-soviética seria apenas uma questão de tempo. Mas o verdadeiro palco de Khrushchev era o confronto com os americanos. Ele tremia ante a ideia de uma guerra nuclear, mas acreditava piamente que ameaçar com o apocalipse era a melhor forma de evitá-lo. Eisenhower pensava igual. Em vez de tanques e soldados, a doutrina da retaliação massiva, um blefe atômico que transformava qualquer conflito em um jogo de roleta russa. Juntos, sem querer, forjaram o conceito de destruição mútua assegurada, a certeza de que se um disparasse, ambos desapareceriam. Era a paz garantida pelo terror. E no entanto Khrushchev, em sua arrogância, cortou 500.000 de soldados do Exército Vermelho entre 1955 e 1960, apostando tudo nos mísseis, mesmo que na verdade, a URSS ainda não tivesse nenhum capaz de atingir Nova York. Berlim, porém, seria seu teste de fogo. A cidade dividida, um tumor capitalista no meio da Alemanha Oriental, sangrava cidadãos para o Ocidente como uma ferida aberta. Em novembro de 1958, Khrushchev deu um ultimato. Os aliados reconheciam a divisão da Alemanha e transformavam Berlim Ocidental em uma cidade livre e neutra, ou ele cortaria o acesso à ilha capitalista. Era um blefe ousado, mas com um objetivo claro: forçar um convite para uma cúpula nos Estados Unidos, onde poderia negociar olho no olho com Eisenhower. Os americanos resistiram. Os britânicos, representados por Harold Macmillan, tentaram mediar. Nada adiantou. Até que em julho de 1959, o próprio Eisenhower, alarmado com as ameaças nucleares cada vez mais histéricas de Khrushchev, cedeu. O líder soviético teria sua visita aos Estados Unidos.
Antes disso, porém, veio o duelo em Moscou. Quando Richard Nixon, vice-presidente americano, desembarcou na URSS para inaugurar uma exposição sobre o estilo de vida capitalista, no Parque Sokolniki, Khrushchev não perdeu a chance de transformar o evento em um ringue. Entre geladeiras reluzentes e televisores coloridos, os dois se enfrentaram como gladiadores ideológicos. "Nós vamos superar vocês", vociferou o soviético, batendo com os nós dos dedos em uma mesa de cozinha americana, enquanto as câmeras registravam cada gesto. "Vocês podem até ter mais eletrodomésticos, mas nós temos algo que vocês nunca terão, um sistema justo." Nixon, sorridente e cínico, rebateu: "Você prefere debater ou deixar as pessoas escolherem?" O mundo assistiu fascinado àquela briga em uma cozinha que era, na verdade, uma guerra por corações e mentes. Com o convite americano no bolso, Khrushchev preparou sua turnê pelos Estados Unidos como um general planeja uma invasão. Nada poderia dar errado. Cada palavra seria calculada, cada gesto ensaiado. Ele queria que o Ocidente visse não um bárbaro comunista, mas um estadista moderno, ainda que nos bastidores sua paciência fosse tão fina quanto o papel de parede dos Khrushchev. Quando desembarcou em Washington em 15 de setembro de 1959, foi recebido com pompa como se fosse um monarca, não o líder de um império que ainda sonhava em enterrar o capitalismo. Ele sorriu, apertou mãos, fez piadas. Mas nas coletivas de imprensa a máscara escorregava, perguntas incômodas eram respondidas com ironia cortante ou explosões de raiva contida. Em Nova York, cortejou empresários com promessas de comércio. Em Los Angeles, irritou-se ao ter sua visita à Disneyland cancelada por questões de segurança. "Será que Mickey Mouse se tornou um contra-revolucionário?", brincou, amargo, enquanto seus assessores suavam frio. O ápice seria Camp David. Ali, entre as montanhas de Maryland, Khrushchev e Eisenhower se sentaram para discutir o destino de Berlim e do mundo. O tom foi cordial, quase amigável. Khrushchev falou de paz, de cooperação, do desejo do povo soviético por uma vida melhor. Eisenhower ouviu, acenou, prometeu considerar. No fim, pouco mudou. Berlim permaneceu uma bomba relógio e a única conquista concreta foi o convite para Eisenhower visitar Moscou no ano seguinte. Um gesto simbólico, uma fachada de diplomacia. Até que, em 1º de maio de 1960, o céu sobre a URSS se partiu. Um avião espião U-2 pilotado por Gary Powers foi abatido a 21 mil metros de altitude. Os americanos juraram que era uma aeronave meteorológica. Khrushchev então jogou sua carta. Não só o piloto estava vivo, como os soviéticos tinham recuperado os restos do avião e as câmeras de espionagem intactas. Eisenhower mente ou não controla seu próprio governo? Desafiou, saboreando o momento. O presidente americano, encurralado, admitiu a verdade. Os voos eram autorizados pela Casa Branca. O escândalo foi instantâneo. A cúpula planejada para Paris desmoronou. E com ela a última chance de Khrushchev provar que sua diplomacia e seu legado poderiam ser algo além de ameaças e bluffs. Agora, o mundo assistiria não a um estadista, mas a um homem acossado. E em Moscou, os abutres já começavam a circular. Traído por seus próprios serviços de inteligência, Khrushchev sentiu o gosto amargo da humilhação quando, em 16 de maio, enfrentou Eisenhower em Paris. Com os punhos cerrados e a voz tremendo de fúria, o líder soviético jogou na mesa um ultimato explosivo. Ou o presidente americano se desculpava publicamente pelos voos de espionagem, ou a cúpula seria cancelada, e de quebra, o convite para Eisenhower visitar a URSS seria revogado. A sala gelou. De Gaulle, com seu olhar penetrante, observava o descontrole do soviético. Macmillan, impassível, ajustava os óculos como se tentasse focar naquilo que via, não um estadista, mas um homem à beira do colapso. A China, que há meses advertia Khrushchev sobre os perigos de se aproximar do Ocidente, agora sorria com cinismo. "Nós avisamos", murmuravam os enviados de Mao. Mas em vez de recuar, Khrushchev escolheu a guerra. Em junho, diante do Partido Comunista Romeno, lançou um ataque frontal contra Pequim, acusando Mao de sabotar seus esforços de distensão. Quando um delegado chinês zombou de sua inexistente política externa, o soviético reagiu com a fúria de um homem queimado. Retirou todos os conselheiros militares e econômicos da China, rasgou centenas de contratos e quebrou décadas de cooperação em um gesto de pura vingança. Seus aliados mais próximos, até mesmo seu protegido, Leonid Brezhnev, balançaram a cabeça, horrorizados. "Ele está destruindo tudo", sussurravam nos corredores do Kremlin. Desgastado, mas incapaz de admitir a derrota, Khrushchev virou-se novamente para o Ocidente.
Em setembro desembarcou em Nova York como um gladiador ferido, determinado a transformar a Assembleia Geral da ONU em seu ringue pessoal. Durante dias, discursou com a eloquência de um pregador e a agressividade de um boxeador. Quando o secretário-geral da Yamarjouji ousou questionar suas posições, o soviético esmurrou a mesa com tanta força que os microfones tremeram. Em segundos, a delegação soviética, seguida por todos os comunistas presentes, repetiu o gesto, transformando o plenário em um campo de batalha simbólico. Mas foi no último dia que Khrushchev entregou ao mundo a imagem que o perseguiria para sempre. Diante de um delegado filipino que acusava Moscou de oprimir a Europa Oriental, o líder soviético arrancou o sapato direito e começou a bater na mesa com a sola, como um camponês bêbado em uma taverna. As risadas nervosas se misturaram ao constrangimento. Até seus próprios homens olhavam para o lado, envergonhados. De volta a Moscou, a realidade o esperava com um soco no estômago. A colheita de 1960 fora um desastre. As prateleiras dos mercados exibiam filé de promessas não cumpridas, enquanto o povo enfrentava racionamentos de carne e leite. Khrushchev, que jurara superar a produção americana, agora via seu plano agrícola milagroso virar piada nas cozinhas do país. Em 1961, percorreu o interior como um missionário desesperado, exortando fazendeiros e burocratas a trabalharem como stacanovistas ou morrerem de fome. Mas as palavras não enchiam barrigas. Enquanto isso, Berlim continuava a sangrar. Walter Ulbricht, o líder da Alemanha Oriental, cansado de esperar por Moscou, começou a agir por conta própria. Exigiu que diplomatas ocidentais passassem por controles de passaporte, um desafio direto aos acordos vigentes. Khrushchev, já queimado por Eisenhower, depositou suas últimas fichas no jovem Kennedy. Talvez esse garoto entenda a gravidade da situação, pensou. Mas o novo presidente americano, ainda se firmando no cargo, preferia adiar o confronto. Manter o status quo é a única opção, calculava a Casa Branca. Ulbricht, impaciente, sibilava nos ouvidos de Khrushchev: se não agirmos agora, a RDA desaparecerá. Então, em 12 de abril, o céu deu a Khrushchev um presente inesperado. Yuri Gagarin, a bordo da Vostok 1, tornou-se o primeiro homem a orbitar a Terra. Em 108 minutos, o cosmonauta escreveu um capítulo da história que o Ocidente jamais poderia apagar. Khrushchev, eufórico, abraçou Gagarin como um pai orgulhoso, promoveu-o a major no mesmo instante e pendurou no peito do herói a estrela de herói da União Soviética. Isso é o que acontece quando se investe no futuro, e não em bombas, provocou, enquanto os jornais americanos estampavam manchetes de pânico. Os soviéticos venceram a corrida espacial. Mas a vitória no espaço não apaziguou os demônios terrestres. 3 dias depois, a CIA tentou derrubar Fidel Castro na Baía dos Porcos, e fracassou de maneira tão espetacular que até Khrushchev, inicialmente furioso, acabou rindo. Eles não são tão fortes quanto pensam, concluiu, enquanto Kennedy, humilhado, via sua credibilidade desmoronar. Determinado a não repetir os erros do passado, o presidente americano marcou um encontro com Khrushchev em Viena, nos dias 3 e 4 de junho. O que deveria ser um teste de forças virou um banho de sangue diplomático. Khrushchev, sentindo o cheiro da fraqueza, atacou como um lobo faminto. Kennedy, pegos de surpresa, percebeu tarde demais que estava diante de um mestre da intimidação. Ele me tratou como menino, confessaria depois, ainda pálido. Quando o assunto chegou a Berlim, o soviético foi implacável. Ou os Estados Unidos reconheciam a RDA e desistiam de West Berlim, ou ele agiria sozinho. A paz depende de vocês, rosnou, enquanto seus generais, nos bastidores, suavam frio. A URSS não estava pronta para uma guerra nuclear ou convencional, e Khrushchev, mais uma vez, havia pintado a si mesmo em um canto sem saída. As ameaças só pioraram a hemorragia. Em junho e julho, quase 50.000 alemães orientais fugiram para o oeste, atravessando Berlim como ratos abandonando um navio afundando. Desesperado, Khrushchev recorreu a um plano que Ulbricht já havia sussurrado meses antes: um muro. Não uma barreira simbólica, mas um corte cirúrgico na cidade. Na noite de 12 para 13 de agosto, enquanto Berlim dormia, caminhões soviéticos e policiais da Stasi desenrolaram quilômetros de arame farpado. Ao amanhecer, famílias acordaram divididas, ruas foram cortadas ao meio, e o mundo assistiu, estarrecido, ao nascimento de um monstro de concreto. Kennedy, pressionado a agir, limitou-se a um discurso televiso: uma parede é melhor do que uma guerra. Khrushchev, aliviado, soube que havia ganado mais uma rodada. O Ocidente não arriscaria um confronto por alguns quilômetros de asfalto. Mas enquanto a poeira baixava, uma pergunta ecoava nos gabinetes do Kremlin: até quando a sorte estará do nosso lado?
O verão de 1961 encontrou Khrushchev embriagado por números. Os relatórios sobre a produção agrícola e industrial, inflados pelo otimismo burocrático, alimentavam uma ilusão perigosa, a de que a URSS estava à beira de realizar o sonho marxista em sua forma mais pura. Não bastasse a promessa de uma sociedade sem classes, sem Estado, sem escassez, onde cada um receberia segundo suas necessidades. O líder soviético ousou cravar um prazo. No 21º Congresso do Partido, em 1959, havia decretado: o socialismo estava concluído. Agora, era só questão de tempo até o comunismo florescer em toda a sua glória. E o tempo, segundo seus cálculos, seria surpreendentemente curto. Os tecnocratas do Gosplan, pressionados a justificar a fé do líder, estenderam as curvas de crescimento dos anos 50 como se fossem leis da física, não meras projeções econômicas. O resultado? Uma fantasia estatística. Até 1970, a URSS superaria os Estados Unidos em renda per capita. Khrushchev, eufórico, apresentaria esse delírio no 22º Congresso, em outubro de 1961, como um plano concreto: construir o comunismo em 20 anos. A plateia aplaudiu. Os quadros do partido, disciplinados, assentiram. Alguns, porém, entreolharam-se com ceticismo quando o secretário-geral, no mesmo fôlego, anunciou que limitaria os mandatos dos dirigentes, exceto, é claro, os de autoridade reconhecida, categoria na qual, por modéstia, não se incluiu. Aquele era o auge de seu poder, ou de sua hibris. Stalin, cujo cadáver apodrecia há 8 anos ao lado de Lenin no mausoléu da Praça Vermelha, foi finalmente desterrado para um túmulo anônimo atrás da construção. Stalino virou Donetsk. Stalingrad, a cidade mártir que resistira aos nazistas, foi rebatizada de Volgogrado, como se apagar o nome do tirano fosse suficiente para apagar suas sombras. Khrushchev, em seu zelo desestalinizador, não percebeu que, ao denegrir o passado, minava também as bases do próprio regime. Quando o escritor Alexander Solzhenitsyn ousou lhe enviar um dia na vida de Ivan Denisovich, retrato cru dos campos de trabalho sob Stalin, o líder, contra todas as expectativas, autorizou a publicação. Por um instante, pareceu que até a literatura poderia respirar, mas a realidade, como sempre, chegou para cobrar a conta. A colheita de 1961 foi um desastre. As terras virgens, seu projeto estrelado, renderam menos do que em qualquer outro ano da década. Ao visitar fazendas coletivas, Khrushchev ouviu dos camponeses o que já sabia: não havia mais o que extrair da terra esgotada. Em março de 1962, prometeu investimentos massivos na agricultura. 4 dias depois recuou. A economia, sufocada por gargalos em todos os setores, não tinha folga para bancar mais um salvamento. A solução? Mais uma reorganização administrativa. Essas panaceias burocráticas que, como placebo, davam a ilusão de ação sem curar a doença. O remédio, porém, veio envenenado. Para compensar a escassez, Khrushchev ordenou um aumento de 25% a 35% nos preços dos alimentos. Era uma medida racionalmente defensável. Os recursos extras iriam para os kolkhozes, incentivando a produção. Mas o povo soviético não vivia de racionalidade. Durante anos lhe haviam prometido que os preços cairiam, não que subiriam. Quando o aumento entrou em vigor em 1º de junho, as ruas ferveram. Em Novocherkassk, uma cidade operária no Cáucaso, a revolta tomou forma. Milhares saíram às ruas em protesto pacífico. A resposta? Balas, tanques, mais de 20 mortos. O sangue nas calçadas não abalou Khrushchev o suficiente para rever seus métodos. Em setembro de 1962, ele propôs algo ainda mais radical: dividir o Partido Comunista em 2. Uma ala cuidaria da indústria, outra da agricultura. Sua justificativa? Os quadros do partido ignoravam o campo. Era preciso forçá-los a prestar atenção. Os membros do Presidium em privado ficaram horrorizados. Vladimir Semichastny, chefe da KGB, ironizou: devemos dividir a polícia secreta em agentes urbanos e rurais? Mas ninguém ousou desafiá-lo. Ainda. Até que, em 14 de outubro de 1962, um avião espião americano sobrevoando Cuba revelou o que nem mesmo os mais paranoicos em Washington imaginavam: mísseis balísticos soviéticos, apontados para o coração dos Estados Unidos. Kennedy e seus assessores ficaram paralisados. Como Khrushchev ousara? Para o Kremlin era uma jogada de mestre, proteger Cuba de novas invasões, após a farsa da Baía dos Porcos, e de quebra, equilibrar a balança nuclear. Afinal, os americanos já tinham seus mísseis em solo turco, a poucos minutos de Moscou.
O líder soviético apostava no mesmo blefe que funcionara com Eisenhower. Mesmo que bombardeiem as plataformas, sobrarão mísseis suficientes para arrasar Nova York. Eles não vão arriscar. Mas Kennedy não era Eisenhower. E 1962 não era 1956. Os Estados Unidos naquele momento já detinham uma vantagem esmagadora em ogivas intercontinentais, algo que Khrushchev, em seu desespero por restaurar o prestígio soviético, preferira ignorar. Quando as fotos aéreas chegaram à mesa oval, o presidente americano soube, não havia espaço para concessões. A crise não era mais sobre Cuba. Era sobre quem comandaria o século. A pressão sobre Kennedy era implacável. De um lado, os falcões republicanos vociferavam, acusando de fraqueza diante do comunismo. Do outro, a sombra de uma guerra nuclear se estendia sobre o mundo. Mas o presidente não era um homem de meias medidas. Em 22 de outubro, com a nação em suspense, ele se dirigiu ao país em um discurso que marcaria a história. Não haveria bombardeios imediatos, mas uma quarentena naval, um bloqueio que, embora tecnicamente um ato de guerra, oferecia a Khrushchev uma saída menos humilhante do que um ataque direto. Para o líder soviético que temia uma invasão americana a Cuba seguida de um massacre nuclear, a medida foi um alívio tático. Kennedy, por sua vez, demonstrava firmeza sem fechar as portas para a diplomacia. Mas a crise estava longe de terminar. Quando o bloqueio entrou em vigor em 24 de outubro, e as forças americanas foram colocadas em alerta máximo, o mundo contava os segundos. Khrushchev, percebendo que seu blefe havia sido chamado, viu-se diante de um dilema mortal: recuar ou arriscar o apocalipse. No dia 25, a tensão atingiu seu auge. Então, em 26 de outubro, chegou a primeira carta do líder soviético, aos olhos de Kennedy, uma abertura. Khrushchev oferecia retirar os mísseis de Cuba em troca de uma promessa formal: os Estados Unidos não invadiriam a ilha. Mas no dia seguinte, a negociação se complicou. Uma segunda mensagem exibia uma demanda adicional, explosiva: a retirada dos mísseis americanos da Turquia. Enquanto isso, no céu sobre Cuba, a guerra quase começou por engano. Em 27 de outubro, um avião espião U-2 foi abatido por forças soviéticas atuando sem ordens de Moscou. Os generais americanos clamavam por retaliação. Os conselheiros de Kennedy, divididos entre a prudência e a vingança, pressionavam por uma resposta dura. Mas o presidente, com uma frialdade que definiria seu legado, recusou-se a ceder à histeria. Em vez de bombardeios, escolheu a mesa de negociações. Sua resposta foi estratégica: ignorar a segunda carta, mais agressiva, e responder à primeira, mais conciliadora. Em uma reunião clandestina entre o procurador-geral Robert Kennedy e o embaixador soviético Anatoly Dobrin, os termos foram selados. Os mísseis soviéticos sairiam de Cuba, verificados pela ONU, em troca de uma garantia não escrita, mas inquebrantável, de que os Estados Unidos respeitariam a soberania cubana. E havia mais: em segredo, Washington retiraria seus próprios mísseis da Turquia. No domingo, 28 de outubro, Khrushchev reuniu o Presidium. As opções eram claras: guerra ou rendição estratégica. Ele escolheu a sobrevivência. Os mísseis soviéticos começaram a ser desmontados. O mundo respirou. Para Khrushchev, naquele momento, era uma vitória amarga. Ele havia evitado o Armagedon, salvado Cuba de uma invasão e, em teoria, garantido um equilíbrio tático. Mas a realidade era outra. Não havia nenhum documento assinado por Kennedy, nenhuma concessão pública que pudesse ser exibida como troféu. A retirada dos mísseis americanos da Turquia permaneceria um segredo de Estado. Para o Politburo, para o mundo, para a história, parecia uma capitulação. O homem que jurara em terra o capitalismo havia recuado diante de um ultimato. E o preço seria alto. Em suas memórias, Khrushchev desafiou o regime com uma ousadia que só um homem sem mais nada a perder poderia ter. Quando as autoridades soviéticas ameaçaram confiscar suas gravações e transcrições, prova crua de suas confissões sobre Stalin, a crise dos mísseis e os bastidores do Kremlin, ele não apenas recusou entregá-las como os provocou: prendam-me então. Mas Khrushchev já havia previsto a censura. Com a ajuda de contatos leais e da própria família, multiplicou cópias dos manuscritos, infiltrando-as além da cortina de ferro. Em 1970, o mundo finalmente leu, em Londres, o testemunho explosivo do homem que ousara desmascarar o mito stalinista, e que, ironicamente, agora era ele próprio um pária do sistema que ajudara a construir. Seu corpo, porém, não resistiria ao peso da história. 2 infartos abalaram seu coração em 1970 e nos meses seguintes. A saúde do antigo voz desmoronou como as estátuas de Stalin que ele mesmo ordenara derrubar.
Em setembro de 1971, aos 77 anos, Khrushchev morreu em um hospital de Moscou, não como um herói de Estado, mas como um fantasma inconveniente. O Politburo negou-lhe honras oficiais. Nem mesmo um funeral discreto no cemitério Novodevichy, onde repousavam gigantes como Gogol e Chekhov, apaziguaria a humilhação. Nenhum telegrama de condolências dos antigos camaradas, nenhum Mikoyan para depositar uma coroa de flores sobre a cova. 4 anos depois, sua família conseguiu erguer um monumento sobre o túmulo, projetado por Ernest Neizvestnis, o mesmo artista modernista que Khrushchev havia vilipendiado nos anos 1960, acusando sua arte de degenerada. O contraste era brutal. Entre lajes de mármore branco e granito negro, a cabeça de bronze do antigo líder emergia como um enigma petrificado, tão contraditório quanto a vida que levará. Porque como definir um homem que nasceu camponês e se tornou operário, mas jamais conseguiu um diploma, apesar de sonhar com a erudição? Que beijou os pés de Stalin nos anos 1930, executando suas purgas com fervor, para depois rasgar sua máscara em 1956, num discurso que abalou o mundo comunista, só para, anos mais tarde, ser acusado de cultivar seu próprio culto à personalidade? Que tremia diante da perspectiva de um holocausto nuclear, mas cujas jogadas impetuosas em Cuba quase acenderam o pavio da aniquilação. Que pregava a construção do comunismo enquanto cortejava o capitalismo com sorrisos e acordos de coexistência pacífica. Que sobrepujou rivais endurecidos no jogo sujo da política stalinista, apenas para ser derrubado por homens que ele próprio elevara ao poder. A história não oferece respostas fáceis. Para uns, Khrushchev foi o estadista corajoso que desenterrou os crimes de Stalin quando o mundo ainda os ignorava, o líder que, apesar de seus erros, recuou na beira do abismo em outubro de 1962, poupando milhões de vidas. Para outros foi o hipócrita que jamais pediu perdão por seu papel nas execuções em massa, nos gulags, na fome ucraína. Um oportunista que trocou a lealdade por sobrevivência, a ideologia por pragmatismo, e pagou o preço quando seus próprios pupilos o declararam obsoleto. Talvez a verdade esteja justamente nesse túmulo de mármore e granito, um legado esculpido em preto e branco, sem meios tons. Porque a vida de Nikita Khrushchev, como a da União Soviética que ele ajudou a forjar, foi feita de contradições tão profundas que nem mesmo a história consegue apagar. E é nesse espelho quebrado que ainda nos olhamos hoje, quando o mundo volta a flertar com a sombra da guerra nuclear.